Olá, fazedores e fazedoras de coisas legais! Estamos aqui na nossa saga de aprender a utilizar a Raspberry Pi Pico e desta vez, nesse vídeo, nós veremos como criar uma página HTML e apagar e acender o LED que está dentro da placa Pi Pico 2W. Eu sou Renato Paiotti, do Instituto Newton Sebraga. E eu sou Luiz Henrique, do Mocha Lab. Perfeito, Luiz. Já fizemos, esse aqui é o terceiro vídeo. Nós já fizemos 2 usando a 2W, ao qual você ensina a conectar, você ensina todo o passo a passo para reconhecer uma rede, você coloca a PyPico na rede, e agora nós vamos, dentro dessa rede, nós vamos acionar um LED através de um aparelho de celular, ou computador, ou qualquer coisa assim, é verdade? Nós vamos fazer isso tudo funcionar dentro de uma rede de internet que é a rede Wi-Fi. Então, assim, aqui no caso nós vamos usar um telefone celular, mas você pode usar um computador, pode usar um tablet, tá? Pode usar outra PyPico W também para fazer isso, tá? Mas no caso aqui a gente está usando um celular. Esse celular vai estar na mesma rede que a PyPico 2W está conectada. Então eles vão se conversar dentro dessa mesma rede Ethernet. Aqui está a aplicação. Aqui está a PyPico 2W, tá? Aqui está o LED apagado. Nós vamos então ligar o LED. Ligou o LED, aparece aqui a variável que o LED está ligado. Agora eu vou apertar o botão de desliga o LED. Desliga o LED. Vai desligar. Tá? Então, uma aplicação bem simples, mas muito poderosa, né? Você vê que com um recurso pequeno, a gente está fazendo coisas interessantíssimas aí que pode evoluir para uma internet das coisas aí facilmente. Tá, podemos colocar não só o LED como pisca, mas podemos colocar servomotores, colocar sensores, e esses valores podem ser acionados pelo celular, pelo computador ou uma PyPico. Perfeito. Só gostaria de mensurar aqui que na terceira linha está escrito LED ligado e LED desligado. Então, a gente guardar esse momento porque a PyPico está passando uma variável do estado do LED, não é só botão. Ele está informando que o LED nesse exato momento está ligado. Se ele desliga, a variável, a PyPico passa aí na variável que o LED está desligado. Então, é uma forma de você saber remotamente, porque a gente está olhando a placa aqui, é uma coisa. Mas se a placa estivesse em outro cômodo, por exemplo, você não saberia se está ligado ou desligado. Então, é interessante esse recurso. Mas beleza, Luiz, o que você precisou digitar no endereço do navegador aí do celular para acessar a PyPico? Lembra no vídeo anterior, quando a gente conectava na rede Wi-Fi, nós ganhávamos um número IP, né, daquela rede que a gente se conectou. Aqui é a mesma coisa, então eu vou passar para acessar o web browser, a gente digita o número IP da PyPico 2W que está na rede Wi-Fi que está aqui rodando no Mocha Lab. Perfeito, ao invés do www, digitamos o IP, aquele que você ensinou no vídeo anterior. Então, por favor, pessoal, quem está entrando agora nesse vídeo, volta no vídeo anterior para ver como é que faz essa requisição. Luiz, gostei, bem didático, bem simples, mas explica para nós aqui como é que você fez essa mágica acontecer. Agora vamos para a tela do programa. Perfeito, estou vendo ela aí. Explica aí linha a linha para nós, Luiz. Aqui, ó, nós vamos ter que importar alguns módulos aqui que vão funcionar. Atento ao detalhe aqui, o network a gente já é velho conhecido nosso, aqui para conexão Wi-Fi, né? O socket também, o time também, os secrets da conexão também da rede Wi-Fi, que é onde está o SSID e o password, né? Aqui a novidade que nós temos aqui é essa biblioteca Async.io, né? Que Perfeito, Luiz. Perfeito, Luiz. Antes de você continuar, explica para mim o que é síncrono e assíncrono. Qual é a diferença de um e do outro? Vou usar o recurso daqui a imagem ao lado, onde você tem um sistema síncrono e um sistema assíncrono. Veja a diferença, Renato. No síncrono, eu tenho a requisição 1 e a resposta 1 na sequência, para depois fazer a requisição 2 e a resposta 2 na sequência, né? Já no assíncrono, o que acontece? Eu faço as perguntas, as requisições simultaneamente, e eu tenho as respostas sendo encaminhadas também quase que simultaneamente. Tudo parece que está rodando ao mesmo tempo. Não está.
Mas essa é que é a questão do assíncrono, a diferença do síncrono e o assíncrono. O síncrono executa um atrás do outro, e o assíncrono executa simultaneamente, digamos assim. Perfeito. Então, ou seja, a resposta não precisa, a requisição 2 não precisa esperar a resposta número 1. Ele automaticamente vai fazendo as requisições. As respostas vêm de uma forma assíncrona, né? Como o próprio nome diz. Exatamente. Perfeito, perfeito. Então, essa Ó, biblioteca trata isso. Ela vai tratar as requisições e as respostas assincronamente. exatamente. Tá? Ok. Então, bem, o programa é um programa, o maior programa que a gente já demonstrou aqui, tá? Eu vou passar ele, eu vou começar ele do comecinho. Isso aqui é tudo função, né? Ó, então, nós estamos fazendo algumas funções aqui. Eu estou rodeando aqui, ó, tem a função do HTML, tem a declaração das variáveis, tá? Tem aqui essa variável é importante aqui, ó, ela que vai definir o status do LED, que o Renato falou que quando a gente via na tela do celular que o LED estava ligado ou o LED desligado, né? Uma informação de que o LED estava ligado e desligado ele vai ser através dessa variável. E aqui eu tenho a definição de funções, ó, a definição de uma função de uma web page, definição da inicialização do Wi-Fi. Então, eu tenho várias funções aqui, definindo várias funções. Tá? Tem Perfeito. bastante coisa, é um programa bem complexo. Bem complexo, é verdade. Mas vamos primeiro, então, vamos no Void Main, né? Que a gente fala no programa principal, Luiz, ao É, qual ele chama as demais. no caso aqui é diferente do Void Main C, tá? A gente não tem esse Aham. conceito em MicroPython. Então o programa literalmente vai começar aqui, ó. Tá, Vai ele começar cria uma aqui ó, o programa. variável. Tá vendo a indentação aqui? Como que tá a indentação? Sim, Tá? A gente está perfeito. indentando aqui, ó, tá tudo na indentação principal. Então, aqui tudo função não vai ser executado, porque é função, vai ser só definição de funções, né? Então ele vai Uhum. começar aqui mesmo. E ele já tem o try exception, né? Então ele vai parar o programa se der algum erro ou se você, o usuário, teclar alguma interrupção aqui pelo teclado. Então, Ctrl C. Certo. Então, aqui o que ele está criando? Ele vai criar um objeto loop, Ok. que é um evento de loop na biblioteca assíncrona, tá vendo? Aquela biblioteca assíncrona, tá vendo? Então, Uhum. ele já está se preparando para rodar assincronamente, tá? Certo. E aqui eu crio eu crio a primeira tarefa, que é a nossa tarefa main, tá? Que Perfeito. está na função main, que vai estar lá um pouquinho lá para cima. Então, isso aqui Certo. está rodando, o objeto, e eu vou fazer isso rodar eternamente. Então, Uhum. preparei que eu vou executar a função main assincronamente e vou executar isso eternamente. Tá? Então, o programa ele só vai sair quando? Quando tiver uma exceção. Ou ocorreu algum erro, ou o usuário interrompeu via Ctrl+C ou outro teclado. Ok? Perfeito. Vai executar direto. Nós não vamos interromper nem vai dar erro. Ele vai entrar, ele vai chamar essa função run forever, mas ele vai rodar o quê? O loop, a variável Então, agora, loop, porque ele vai direto. ele criou a Ah, primeira tarefa assíncrona. Qual que é a tarefa assíncrona? A primeira tarefa assíncrona? é A o função loop main. da função main. Cadê a função main aí? Então a gente vai Vamos achar. voltar Aí achou. para Na linha main. 108. Aí, Ok? 108. Ok. Nós vamos rodar a função inicializa Wi-Fi, que é o que a gente viu nos vídeos anteriores. A gente vai conectar na rede Wi-Fi. Então, essa questão aqui de conectar na rede Ok. Wi-Fi. Se a gente subir lá, Perfeito. eu não vou explicar, mas se você subir aqui, tá a função inicializa Wi-Fi aqui. Okay? É Perfeito. exatamente igual ao que a gente fez No vídeo na, anterior. no vídeo anterior. O conceito, né? O conceito é igual ao que a gente fez no vídeo anterior. Então ele conectou de Wi-Fi. Se desse erro, ele já caía fora. Mas como não deu, ele vai nessa função main.
Como não deu, ele já vai. Se ele inicializou. Se deu erro, ele cai fora e acabou o programa. Senão, ele vai fazer o quê? Certo. Vai configurar o servidor. Tá ok? Ok. Então, aqui, ó, Aí de você cria uma novo. variável server. Ó, olha de novo, ele está criando um objeto já no conceito de uma função assíncrona, né? Olha a biblioteca atuando aqui. Ok? E aí ele Perfeito. cria outra tarefa, tá vendo? A segunda tarefa assíncrona, Ok. tá? Que é chamando o server aqui, ó. Ok? Tá, então ele iniciou um servidor dentro da própria PyPico, porque tá aí assim que start server. E aí eu tô vendo que tá Exatamente. escrito handler client, que é uma variável. A gente vai ter que achar essa variável em algum lugar. Handler Não, client. ele é Então uma, vamos é ver. uma função. Ele é uma função, esse handler client. Ok, perfeito. Tá? Essa função, o que que acontece? Ela tem o web browser, que no nosso caso está no telefone celular, mas podia estar como eu disse, poderia estar num PC, podia estar no, num tablet, tá? Ou poderia ser uma outra PyPico 2W, tá? Então, Perfeito. o que que acontece? O browser pede uma requisição, pede uma página para PyPico 2W, né? O servidor da PyPico 2W, e a PyPico 2W vai montar essa página HTML e devolver o browser. Então, é isso é assim que vai funcionar, tá? Não fica o tempo Perfeito. todo requisitando, não fica o tempo todo perguntando. É por ação, é ação. Tipo, você deu o enter do endereço lá no browser, ele vai montar a página, tá? E acaba o programa. Ele conecta na PyPico 2W, monta o HTML, envia a resposta HTML para o web browser e o programa fica esperando outra requisição, tá? Não, Perfeito. não, não tem uma comunicação contínua, né? Sempre tem que ter uma ação do servidor. Então, um Tem, formulário tem botão do navegador e não do servidor, né? O servidor ele exatamente. responde. É do, tem que ter uma ação do navegador, seja requisitando Perfeito. uma página nova, seja apertando um botão ou outra funcionalidade. Perfeito. Então, vamos voltar para o código agora, que é o que era que você tinha perguntado, que era o handle client. Quando eu chamo essa função handle client, ele vai servir tanto para ler ou reescrever. Seria ler a requisição ou escrever a resposta em HTML para o web browser. Okay? Certo. Então aqui vai printar conectado, vou criar uma variável que vai ler a linha, né? Tá vendo que está essa questão do await aqui? Isso Para aqui que está serve rodando a wait? assincronamente, tá? Então ele fica pegando Ah, a linha, mas ele podia estar escutando outra coisa e fazendo outra tarefa. Aquilo que eu falei que parece ser tudo simultâneo, mas é rodando entendi. pedacinho por pedacinho, rodando assincronamente, tá? Ok. Então aqui vai vir a linha. Então quando você digita lá www.mocalab.com.br, enter, ele vai gerar Hum, essa linha, essa requisição vai de uma maneira, vai chegar via uma linguagem HTML, um protocolo de linguagem HTML, vai para o browser fazer essa tratativa. perfeito. Tá? E vou ficar rodando isso daqui até completar a linha. Então, aqui eu vou pegar toda a requisição, depois eu vou trabalhar essa requisição, vou reformatar essa requisição aqui numa linguagem HTML, né, tratando né, configurando para ter esse número aqui, Ok. essa formatação, não é número, essa formatação, e vou pegar um determinado comando, tá? Eu vou ver se eu estou com o comando de ligar o LED ou o comando de desligar o LED. Tá vendo? É nesse Ah, instante que eu faço o controle do LED físico, tá? Então,
Usando essa instrução, a gente acende o LED, eu mudo a variável do estado para ligado, e aqui eu apago o LED, fisicamente, né, Ok, lá na plaquinha, tá? E modifico a variável para ligado, perfeito. tá ok? Ok. E é aqui que eu vou montar a resposta. Eu vou montar todo o HTML da resposta, tá? Chamando essa função webpage com o estado do LED. Se o LED estiver Com esse, aceso, ele vai gerar o HTML de uma forma. E se for apagado, ele vai gerar o HTML com esse valor dessa variável como apagado. Perfeito. Mas cadê essa função webpage? então, voltando lá para cima, Buscando código. Wi-Fi, Aí, tá chegando. Aí, chegou. Aí tá a função chegou. webpage aí na linha. Ok. Tá, então aqui que vai, aqui então, não vamos explicar HTML, mas aqui tem tudo que está formatado naquela a seleção das cores, seleção das letras, inclusive a interpretação da variável vai estar sendo feita aqui dentro desse HTML. Ok, na linha 35 é possível ver aí, Luiz, que a variável que foi enviada ligada ou desligada pelo LED estado está aí dentro, ó. Está entre chaves na linha 35. Então é por isso que a hora apresenta ligado e desligado com o mesmo HTML, só muda o estado, né? O estado que está o LED. Entendi. Ele juntou, ele criou uma variável chamada HTML, pôs um textão aí no meio, que é o que vai ser interpretado pelo navegador. Beleza, montei a file simples. O negócio é simples. Você pega uma variável, monta todo o texto do HTML para o navegador interpretar. Perfeito. Feito isso, vamos ter que voltar para lá. Porque ele vai dar um retorno em HTML, ele tem que dar naquela função que é aí, opa, request. Desligado e ligado, perfeito. Aqui a E gente viu aí, a pronto. resposta, né? Ah, E aqui eu estou preparando. A resposta não foi enviada ainda, tá? Ela tá tá sendo guardada numa preparada. Isso foi variável, tá tudo preparado. Aqui eu escrevo um cabeçalho HTML de resposta, certo? né? Monto a resposta e escrevo essa resposta lá para o envio para o celular, né? Para o browser do celular. Note que ela está await aqui, então ela é uma corotina, né? Então ela pode ser um HTML gigante e não vai precisar esperar terminar esse envio desse HTML gigante para fazer outras tarefas. Tá? Então ela está Tá. dentro dessa rotina aqui. E aí a gente fecha a conexão Perfeito. Ah. e fica esperando tudo acontecer de novo. Tá, se alguém clicar no botão, toda essa história é feita de novo. Monta o Exatamente. HTML, muda a muda o estado do LED e aí responde um textão, né? Justamente para o celular ou para o navegador compilar isso aí. Compilar não, né? Interpretar, né? Porque é a linguagem interpretativa. Olha, a primeiro momento parece ser um pouco confuso, mas agora, com você explicando, deu para entender bem o passo a passo da história. Teria que testar, né? Eu acho que a gente precisaria, para quem está querendo trabalhar com a PyPico 2W, teria que fazer alguns testes de conexão e fazer algumas páginas aí para fazer uma brincadeira, né? Para aprender a utilizar essas requisições. Mas como eu falei, de vez em LED a gente podia ter um servo e clicar no botão, e essa requisição, o valor dessa requisição poderia mudar o servo para 90 graus, 45 e assim por diante. Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa mesmo. A gente pode colocar, rodar um pouquinho aqui e ver os prints que aparecem na tela para entender um pouquinho como a dinâmica de como Bora funciona. lá. Bora lá. Aperta o botão liga e depois o desliga e vamos ver no shell como é que ele responde essas funções, né? Tá. Eu vou dar um stop e um start para vocês verem que aparece o número IP do Esse número servidor. IP é que precisamos colocar no navegador. Exatamente. Outra coisa, a gente acabou não vendo aqui, a cada 5 segundos eu estou rodando uma função assíncrona. Deixa eu achar E essa aqui. função assíncrona serve para quê a cada 5 segundos? Não, você colocar uma tarefa sua lá, aqui, ó.
dentro do Tá, main, ó, eu perfeito. inicio, eu fico esperando 5 segundos, né, aqui, e escrevo essa Uhum, mensagem. Então, isso aqui vai ficar rodando eternamente, tá? ok. Ele está lá, foi chamada na função main lá, que a gente tinha que assíncrono, né? Aqui ele está rodando Uhum, de modo assíncrono também, o sleep, então ele fica rodando tudo, ele vai processar a web page, mas vai ficar ah, rodando essa tarefa a cada 5 segundos, ele vai imprimir a cada 5 segundos essa impressão na tela do shell. perfeito, perfeito. Aperta um botão aí, vamos ver o que acontece com o Shell. Aperta ligar LED. Apertei ligar LED. Foi bem rápido, mas já deu para ver ele ligando o LED, desconectou, fez a requisição. Vou desligar o Agora LED. desligar LED. O cliente, ele chama o favicon e o cabeçalho é o cabeçalho do HTML. Perfeito e cliente desconectado. Ele conecta e desconecta. Interessante, interessante. Essa é a É. resposta do Shell. Ó, aqui eu estou modificando para 15 segundos a rotina para a gente ter tempo de verificar o que está acontecendo aqui no shell. Eu vou ampliar a área do shell também para ficar mais fácil. Vou limpar Ok. e vou apertar um desliga LED. Cliente conectado, desconectado. Eu vou dar um stop Perfeito. Ah, para a gente poder analisar aqui sem ficar correndo aqui analisando. Ó, então vamos lá. ó a variável que ele capturou de request. Desliga LED. Então ele vai Certo. desligar o LED, vai desconectar. Aí o web browser vai enviar outra requisição que ele quer, o favicon, tá? E vai Uhum. desconectar, tá? O cliente vai desconectar e vai esperar mais 15, e aí essa função de 15 segundos fica rodando a cada 15 Até ter uma segundos. ação. Tá? Então, que nem você falou, Renato, pode parecer muito complexo, mas devido ao MicroPython, isso se tornou extremamente fácil fazer. Imagina fazer isso Certo. tudo anteriormente em Assembly. Ah, Que a nem, gente nem, nem, fazia. nem dá, nem dá, nem dá, é muito complexo. Mas o lance que eu recomendo aí no caso, embaixo tem links para vocês pegarem o código, né? Para você que está acompanhando a gente pegar o código e você entender que cada função tem uma determinada ação a ser resolvida. Então, modifique alguma coisa ou outra, principalmente o HTML, para ver o resultado. Né? E dá para aplicar qualquer coisa que já nós fizemos desde assim delete, com servo, com botão, tudo é possível utilizando e colocando no código. Esse aqui agora. E os próximos a gente pode adicionar qualquer função dentro, né? Legal que dá para fazer o HTML mais a ação do código. Perfeito, Luiz. Eu aprendi tranquilo, já vou usar aqui com as minhas aplicações e fazer aí um robô movimentado ou sendo acionado remotamente via rede. É Perfeito? impressionante o poder de uma placa, dessa placa, né? O poder dessa placa. Né? Sim, sim, é impressionante como a 2W, a PyPico 2W pode fazer muita coisa interessante, né? Com o Exatamente. MicroPython. Então, Perfeito. então, Renato, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Perfeito. Lembrando a todos, deixe o like. Eu gostaria muito de agradecer ao pessoal da Latere. Se você está procurando o Raspberry Pi Pico, tanto a normal como a 2W, acessa aqui, ó, tá? Endereço vendas@laterebr.com.br. Então nos vemos no próximo vídeo, né, Luiz? Até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Interessante, interessante. Essa é a resposta do Shell. Tem um gato aqui, deixa eu resolver. Tem um gato aqui, deixa eu resolver. Por quê? Vamos ver o que ele tá imprimindo aqui, o favicon aqui. Acho que eu fiz alguma alteração aqui.